Palavras transformam, histórias atravessam. Eu sou Karina e este é o Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde a poesia encontra vida e cada relato é um convite à metamorfose. Respire fundo, abra os ouvidos e a alma, porque a mudança já começou. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a este episódio mais que especial. Uma homenagem às mães, as que maternam, as que sonharam e não puderam, as que perderam, as que escolheram não maternar, as que adotaram e as que descobriram novos jeitos de amar. Porque a vida muda e a gente muda com ela. O Dia das Mães costuma chegar envolto em flores, mensagens prontas e sorrisos emoldurados. Mas por trás da data há histórias reais, profundas, às vezes dolorosas, outras vezes iluminadas por uma alegria serena e muitas vezes marcadas por uma contradição que só o amor pode carregar. Neste episódio especial do Metamorfose em Voz Alta, abrimos espaço para escutar, de verdade, as vozes da maternidade em suas mais diversas formas. Ser mãe nem sempre é escolha, nem sempre é possível. Às vezes é sonho, outras, ausência. Há quem encontre a maternidade no corpo, no coração ou nos braços de outra mulher. Há quem descubra que amor também é não maternar. Hoje, trago relatos reais de mulheres que vivem, viveram ou repensaram o que significa ser mãe. Histórias que nos lembram que a maternidade é plural. Neste episódio, ao contrário dos anteriores, os nomes são verdadeiros, porque elas assim desejaram, e tem como objetivo inspirar outras mulheres através de suas vivências. Porque neste podcast, a transformação é contada pela voz de quem vive. O primeiro relato eu recebi por WhatsApp de uma querida amiga chamada Patrícia, e a história dela nos mostra que criar alguém é, em silêncio, parir o mundo outra vez. Vamos ouvir? Sendo uma irmã mais velha de 4 irmãos, a maternidade sempre rondou a minha vida. Acredito que os irmãos mais velhos vão entender isso, porque é muito comum a gente ajudar a cuidar e a criar os nossos irmãos mais novos. E quando eu engravidei, eu já estava casada há 5 anos, a gente queria muito um filho e foi uma alegria, assim, inenarrável. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu nem dormia à noite, não consegui dormir à noite de tanta alegria. E quando ele nasceu, primeiro que quando você pega seu filho assim a primeira vez, é uma emoção, é uma onda de amor, assim, inexplicável. Mas eu me lembro que teve um momento que foi muito marcante para mim, que foi quando trouxeram ele para amamentar. Naquele momento eu olhei para ele e me deu medo. Eu falei, meu Deus, eu sou responsável por um ser humano, por criar, por formar um ser humano. Durou 5 minutos esse medo, porque eu curti muito todos os momentos, mas ficou desde aquele momento essa consciência em mim de o quão importante é o papel de mãe e para sua família, para essa criança, para a sociedade, porque você vai estar ajudando realmente ou prejudicando o mundo de certa forma, dependendo do tipo de criação que você der para o seu filho. E eu vivi isso muito intensamente, porque quando meu filho nasceu, eu falei, meu Deus, eu nasci para ser mãe. Eu fiquei doida de alegria, eu curti demais. E aí eu conversei com meu marido e fiz uma opção totalmente contrária à onda que acontecia naquele momento, né? Então, enquanto todas as mulheres passavam a viver a vida profissional, a deixar de ser dona de casa exclusivamente, eu optei por isso. E foi uma opção muito consciente, um acordo feito entre eu e meu marido, que me apoiou, super aceitou, sempre foi muito parceiro.
Mas, lógico, não estou dizendo para as pessoas fazerem isso, porque existem seus riscos nessa decisão. Para mim, deu super certo, fui muito feliz, não me arrependi. E eu tinha na minha cabeça que quando meu filho crescesse, e eu sentisse no meu coração que tinha feito o meu papel, que tinha criado ele, né, que já tinha vivido suficientemente essa experiência, eu voltaria a trabalhar e pensaria em profissão novamente, e assim eu fiz. Quando meu filho saiu do ensino médio, entrou no cursinho para prestar vestibular, eu entrei na faculdade, na profissão que eu queria. Estou hiper feliz e realizada com isso. E olho para trás assim e sou muito feliz com a minha escolha. E você ver seu filho crescido, se tornando um homem e saber que você deixou de contribuição no mundo um cara legal, né? Um ser humano bom, isso não tem preço. É maravilhoso. Eu amo ser mãe. Amo, amo, amo. Que depoimento precioso! Traz a beleza e também a complexidade da escolha consciente pela maternidade como projeto de vida, com amor, com entrega, renúncia e realização. A fala da Patrícia mostra que a sua identidade foi profundamente atravessada pela escolha de maternar, desde a infância como irmã mais velha até a decisão consciente de pausar sua trajetória profissional para viver intensamente essa experiência. A psicóloga brasileira Ana Maria Pimenta de Carvalho, que pesquisa o desenvolvimento da identidade feminina e maternidade, aponta que a maternidade pode ser um dos principais eixos estruturantes do sentido de vida de muitas mulheres, especialmente quando há escolha e apoio envolvido. A maternidade, neste caso, não é uma imposição, mas um projeto. O breve momento de medo ao amamentar pela primeira vez, ao perceber o tamanho da responsabilidade, é um reflexo do que a psicanalista Regina Regos chama de o peso da idealização materna. Em sua obra, ela defende que a mãe real convive com a tensão entre a idealização cultural da maternidade e as angústias concretas do cuidado. Esse medo inicial é legítimo, humano e revelador da consciência ética dessa mulher diante do papel que assumia. A escolha de priorizar o cuidado integral do filho vai na contramão da lógica produtiva atual. Diana Corso, psicanalista brasileira, discute em seus escritos como a maternidade é, muitas vezes, tratada como obstáculo ao, entre aspas, sucesso no mundo moderno, quando, na verdade, para muitas mulheres, ela é expressão profunda de realização. O importante, como visto no relato que a gente ouviu agora, é que essa decisão partiu de um lugar de autonomia, parceria, desejo, de escolha. A retomada dos próprios sonhos após a dedicação à maternidade também reforça a ideia de que a mulher não se resume ao papel materno. A realização profissional posterior mostra que os tempos da vida podem ser plurais e que o maternar pode ser uma fase de potência, não de limitação. Nós vamos ouvir agora a história de número 2, da Márcia. Essa história é extremamente forte. Ela não escolheu ser mãe, foi escolhida. E mesmo sem chão, decidiu fincar raízes. Criou um lar no peito e fez da escassez abrigo. Porque amar, às vezes, é abrir o peito e dizer: você vai ter o que eu não tive. Vamos escutar mais um áudio que eu recebi por WhatsApp. Vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu fui mãe, eu tive um relacionamento muito jovem, né? Eu fui morar com uma pessoa que tinha 16 anos. Eu vinha de uma família desestruturada e tudo. E eu acho que ali eu vi nessa união uma possibilidade de estar em um ambiente mais estruturado. Enfim. E essa relação se mostrou insatisfatória, né? Abusiva. E eu
decidi me separar. Eu tinha 19 anos. E nesse momento eu também descubro que eu tô grávida, né? Aí eu tinha 19, 20 anos. E aí eu decidi ficar nessa relação. E foi um momento bem difícil, porque a minha filha chega como essa, né? Como se ela fosse uma sentença, né? A gravidez chega como uma espécie de sentença para mim. Como se eu estivesse sentenciada a viver aquela vida. E foi muito difícil, né? Eu vinha de uma família desestruturada, não tinha apoio, não tinha uma rede de apoio, nada. E então fiquei. E eu continuei ali casada até os meus 23, 24 anos. Mas eu lembro que quando a minha filha nasceu, aquilo se transformou numa questão de... Eu me voltei completamente para essa questão, né? Tipo, eu virei mãe e ser mãe para mim era proteger aquela pessoa e poder dar para ela. Não sabia de onde eu ia tirar, porque não tinha de onde tirar as possibilidades de que ela pudesse ter uma vida diferente da minha. E a minha maternidade, ela foi baseada nisso, de que a minha filha pudesse ter uma vida diferente da minha, pudesse ter escolhas, né? Pudesse ter uma independência financeira, né? Porque tinha muito isso, né? Eu sentia um aprisionamento patrimonial, assim, eu não tinha... Tipo, eu ia sair de casa, eu ia me separar, eu ia morar debaixo da ponte. Com a minha filha, eu não tinha. Eu não podia trabalhar, não podia estudar. Mas em um determinado momento algo se torna insustentável e eu finalmente me separo. E eu me separo principalmente porque eu lembro que eu olhei para minha filha e falei, como é que eu queria muito que ela tivesse uma vida diferente da minha. E eu pensei, eu lembro que eu estava na cozinha lavando uma louça, olhando para a parede assim, e eu pensei, como é que eu posso querer que ela tenha uma vida diferente da minha se ela vai crescer aqui? Então aquilo se transformou num gás, né? E aí a gente passou necessidades materiais, falta de apoio, né, familiar. Eu, até hoje, Karina, eu não sei como nós sobrevivemos, mas eu sempre faço essa volta, assim, retrospectiva, e falo, gente, eu sou ateia, né, mas eu falo, né, deve ter alguma coisa cuidando, porque, né, eu fui trabalhar e ela ficava com a vizinha, ela ficava na creche, ela ficava... Enfim. E é isso, eu acho que a minha maternidade é uma história muito longa, cheia de camadas, né? Mas eu queria trazer essa coisa da maternidade, dessa mobilização. Para mim, ela me mobilizou de uma maneira que eu queria que a minha filha pudesse viver um mundo diferente do meu. É como se eu quisesse construir um mundo diferente para ela. E aí, pensando que a gente, de certa maneira, vai construindo mundos, né? Eu acho que, de alguma forma, eu entendo que isso foi possível para ela, de alguma maneira, né? Não que a gente tenha passado por isso impunemente, né? A gente tem nossas cicatrizes, né? Nossas feridas ainda não cicatrizadas, mas a gente está trabalhando nisso. Nossa, eu estou emocionada aqui com a história da Márcia. Essa segunda história é densa, é potente, marcada pela dor e pela força visceral de uma mulher que, mesmo sem apoio, escolheu criar um mundo diferente para a filha. Ela fala de estrutura emocional, de injustiças sociais, de culpa, de luta e da maternidade como ato político e de resistência. Essa narrativa traz elementos profundamente conectados com questões estudadas pela psicologia social, pela psicanálise e também por pensadoras feministas brasileiras que se debruçam sobre a realidade da maternidade em contextos de vulnerabilidade. O relato mostra uma gravidez que chega sem planejamento, no fim de uma relação marcada por aprisionamento emocional e econômico. A psicanalista e escritora Maria Rita Kell reflete sobre como a maternidade pode ser tanto uma experiência de empoderamento
quanto de aprisionamento, dependendo das condições subjetivas e materiais da mulher, assim como a gente viu na primeira e na segunda história. Nessa, a maternidade se transforma em motor de ruptura. É pela filha que essa mulher sai do ciclo. Ao dizer que queria que a filha tivesse uma vida diferente da dela, Márcia ilustra o conceito de função reparadora da maternidade. Isso é discutido por autoras como Vera Iaconelli, que trabalha a ideia de que muitas mulheres vindas de infâncias marcadas por negligência ou violência tentam, entre aspas, reparar essas histórias por meio da forma como cuidam dos filhos. A maternidade, assim, se torna um campo simbólico, onde a mulher tenta quebrar ciclos e construir futuros. A ausência de rede de apoio, o abandono institucional e familiar e a sobrecarga vivida pela mãe sozinha são pontos muito bem analisados por Miriam Goldenberg, antropóloga brasileira que estuda a maternidade e o papel da mulher na sociedade. Ela destaca que a romantização da maternidade esconde realidades como a dessa mãe, que se desdobra em mil para oferecer o mínimo e ainda assim sente culpa. Num segundo áudio que a Márcia me mandou contextualizando, ela contou que a separação não foi nada simples, que ela teve que sair fugida para conseguir se separar. Ela teve que pegar um avião no momento que o marido estava em outro lugar e foi bem complicado. Então, a gente consegue sentir a sobrecarga que essa mãe tinha simplesmente para tentar fazer a filha dela viver, né? E a Márcia disse também que, apesar de amar a filha, se ela tivesse conseguido antes pensar e tido uma estrutura melhor, talvez ela não tivesse sido mãe. E nisso ela toca em um tabu muito doloroso da maternidade, a ambivalência. A psicanalista Elsa Frank já destacou que mães podem sim amar seus filhos e ao mesmo tempo desejar outra trajetória. E isso não diminui o amor, apenas revela a complexidade da vivência materna. A culpa que ela ainda sente diante de não ter conseguido proporcionar uma maternidade com mais estrutura para a filha extrapola o íntimo, toca no coletivo. Quantas mães hoje vivem essa situação? Quantas mães viveram essa situação? Foi por isso que eu quis fazer esse episódio especial trazendo diversos tipos de maternidade para a gente não romantizar que toda maternidade é boa ou que ela deve ser boa. Existem situações alheias ao nosso controle que tornam essa maternidade mais fácil ou mais difícil. E isso precisa estar inserido na sociedade, isso precisa ser falado, isso precisa ser validado. Mas antes da gente continuar essa conversa, vamos à história 3. Temos aqui uma segunda Patrícia. Eu vou ler o relato dela que ela me mandou por escrito. Nunca sonhei com o casamento em si. Sonhei com colo cheio, com criança no braço, com cheirinho de bebê pela casa. A vida me levou ao encontro do meu companheiro e após muitos anos de namoro, nos casamos e pouco tempo depois, a Aurora chegou. Tive uma gestação tranquila, sem intercorrências na maior parte do tempo. Na época, eu trabalhava em uma grande multinacional como gerente de uma marca muito conhecida e, como é de se esperar, o excesso de trabalho, cobranças e estresse me consumiram, até que com 33 semanas de gestação, acabei entrando em trabalho de parto. Cheguei ao hospital com 8 centímetros de dilatação. Minha menina ia nascer. E assim foi. Após 3 segundos no meu colo, ela foi entubada e levada para a UTI neonatal. Fiquei em recuperação junto de outras mães com seus bebês ao lado e sofria a angústia de não saber como a minha menina estava. Bom, para encurtar essa história, após 20 dias de UTI, pude levar minha Aurora para casa,
sem grandes intercorrências, graças a Deus. Ela me ensinou a ser mãe, a me entregar, a sentir com a alma inteira. Ela me mostrou o que é amor sem medida, o que é viver na incerteza, o que é resistir por alguém. Que fique bem claro, nem tudo são flores. Chorei, sofri, me angustiei em muitos momentos, perdi muitas noites de sono, perdi a paciência, me arrependi e me redimi. Mas o ponto é que as prioridades mudaram completamente depois dela. Eu passei a viver por mim, por ela, pela nossa família. Em meio a incentivos e julgamentos, a Aurora foi e é meu farol. Foi ela quem me ensinou a olhar para dentro. Depois de um tempo, veio o desejo de ampliar esse amor. Mas a vida me levou por um caminho de perdas. Em meio à pandemia, tive 2 abortos espontâneos. Sofri de um jeito que nem sei explicar. E sofri, em grande parte, sozinha. Porque muita gente não consegue entender o luto de quem perde um bebê que nunca viu, mas que já era inteiro dentro da gente. Com 2 anjos no céu, descobri que tenho trombofilia e lúpus, o que explicava as perdas. Fiz o tratamento e então engravidei pela 4ª vez. Dessa vez, do meu menino maluquinho, Bento. A gestação foi acompanhada por anticoagulantes diários. E diante do desejo de tê-lo nos braços, cada agulhada parecia pequena. E assim foi. Ele chegou ao mundo bem, saudável e no tempo certo. Me transformou mais uma vez e me mostrou que o amor ultrapassa barreiras que a gente nem sonha, que a gente não sabe o que é capaz de suportar e de superar até que esse momento se apresenta bem na nossa frente. Ele também me ensinou que o amor se multiplica de uma forma totalmente inexplicável. Arteiro, acelerado, sorridente e totalmente grudinho da mamãe, meu Bento é alucinado pela irmã. Fala mais que a boca e faz a gente gargalhar com a sua graciosidade. Hoje sou mãe de 2 anjos na terra e 2 no céu. E desde então a vida tem sido deliciosamente caótica, bagunçada e cheia de brinquedos espalhados por todos os lados. Mas com risadinhas e daquele sonoro "mamãe" dito 1000 vezes que ecoam e enchem a nossa casa de uma alegria colorida e totalmente contagiante. Ser mãe foi e é, portanto, a coisa mais complexa, desafiadora, maravilhosa e engrandecedora que já me aconteceu. Olha, tá muito difícil para eu fazer esse episódio. Eu tô aqui, ó, com a voz embargada, estou arrepiada. É cada história que eu recebi aqui que me fazem, assim, acreditar num mundo bom, de ver essas mulheres fortes, de ver essas mães potentes criando seres que, com certeza, serão seres iluminados para esse mundo. A história da Patrícia nos atravessa com sua complexidade e beleza. Não é apenas sobre maternidade, é sobre transformação psíquica, amor em sua forma mais crua e também do luto em silêncio. A experiência do parto prematuro e da separação precoce entre mãe e bebê remete ao que a psicóloga perinatal brasileira Vera Iaconelli chama de violência do inesperado. Segundo ela, a maternidade é uma travessia subjetiva e nem sempre essa travessia é suave. Estar com outras mães com seus bebês nos braços enquanto sua filha está na UTI é uma experiência potencialmente traumática que afeta o vínculo inicial e provoca angústias difíceis de nomear. Ainda assim, a relação com a Aurora se constrói no amor e no cuidado, mesmo em meio à incerteza. Como aponta a psicanalista brasileira Ana Sui, o amor de mãe não se define por um instinto idealizado, mas por um ato ético de entrega e responsabilidade, que se reinventa a cada dia. A Aurora se tornou farol não por ter sido uma bebê ideal,
mas por ter feito sua mãe olhar para dentro, repensar suas prioridades, redescobrir a própria alma. Quando essa mãe enfrenta ainda 2 abortos espontâneos em meio à pandemia, ela vivencia um luto muitas vezes invisível. A psicóloga e escritora brasileira Márcia Neder fala sobre a invisibilidade do luto gestacional, lembrando que nossa cultura não sabe lidar com perdas, que não tem corpo, não tem ritual. Como ela diz, entre aspas, sofri sozinha. Sim, essa solidão é infelizmente comum, mas a dor é real. O bebê que ninguém viu já era inteiro dentro dela. E essa inteireza emocional não depende da maternidade do corpo, mas do afeto já estabelecido. O diagnóstico de trombofilia e lúpus traz um novo capítulo de enfrentamento e de esperança. Com Bento, ela reencontra o caminho da vida. E aqui, novamente, ecoamos Vera Iaconelli, ao lembrar que a maternidade é um processo de luto e renascimento constante. Luto do ideal, luto das perdas reais, renascimento da mulher em novas formas de ser. Hoje, essa mãe vive um cotidiano bagunçado, colorido, amoroso e desafiador. Além de ser poética, né? Porque a narrativa dela foi muito poética, foi linda. E talvez essa seja a melhor definição da maternidade real. Um caos cheio de sentido. Como diz a psicóloga Lia Diskin, quando nos lembra que é na imperfeição da vida cotidiana que mora a beleza mais verdadeira. Essa história é sobre a maternidade possível, aquela que chora, que ri, que recomeça, que ama profundamente mesmo, exausta, que ensina como nenhuma outra o que é resistência emocional e amor em sua forma mais generosa. Estou aqui respirando fundo para darmos continuidade agora com a história 4, uma história diferente do que a gente viu até agora. A maternidade escolhida e o amor além do biológico. Eu vou ler para vocês o relato da Karen. Eu sempre quis ser mãe. Nunca quis casar, mas sempre quis ser mãe. E isso já fazia com que eu me sentisse muito estranha. Sempre achei muito bonito todo aquele processo de gerar uma vida, mas, ao mesmo tempo, não conseguia me ver naquela situação. Me sentia até mal quando tentava. Quanto mais velha a gente vai ficando, mais as pessoas cobram o ter filhos. E a pergunta, quando você vai ter, se torna cada vez mais frequente. E mesmo sem achar que era a hora, eu me cobrava muito para entender por que não me via gestante, se queria tanto ser mãe. Algumas vezes me julgava, achava que não queria por causa de todas as mudanças no corpo. Me achava meio fútil e pequena por reduzir toda a gestação às mudanças físicas. Demorei bastante tempo para entender que eu não precisava passar pela gestação para ser mãe. Eu poderia adotar. E a partir desse momento, os julgamentos e questionamentos só aumentaram. Mas você não pode ter filhos? Mas adotar? Com cara de espanto e até de nojo. Mas você sabe que adotar bebê é muito difícil, não sabe? Mas a criança vem cheia de problemas. Esses eram alguns dos muitos questionamentos. Foi aí que comecei a entender, na verdade, a aceitar, que eu não precisava gerar uma vida para ser mãe e que eu não queria gerar não somente pelas mudanças no corpo, mas porque, para mim, ser mãe vai além de gerar uma vida, muito além de ter um ser parecido com você. Aceitei e entendi que, para ser mãe, você só precisa amar. E daí tudo fez sentido para mim. E passei a não me importar mais com os julgamentos e questionamentos. A adoção deve vir com inúmeros desafios, assim como a gestação em si. Mas acho que ser mãe é isso. É você colocar o amor acima de todas as dificuldades e dar o seu melhor para aquela vidinha que vê você como referência. Enfim, é isso. Para mim, não importa se tem a minha cara, se veio de mim,
Se é bebê ou uma criança mais, entre aspas, crescida. Se já tem tanta criança feita no mundo só esperando por amor, e eu tenho tanto amor dentro de mim, por que não? Não julgo quem tem o sonho de gerar uma vida dentro de si, mas para mim não faria sentido gerar sem querer, sendo que há tantas crianças só esperando uma chance para amar e serem amadas. É sobre isso, Karen, é sobre não julgar as escolhas, não é? É sobre isso que temos que falar para a sociedade, gritar ao mundo que a mulher pode escolher, ela não precisa seguir uma linha reta, seguir normas, seguir receitas. Ela pode querer ser mãe sem gestar, ela pode querer gestar, ela pode querer adotar, ela pode não desejar ser mãe. É sobre isso que temos que lutar, ao direito da mulher poder escolher. Muito obrigada pelo seu relato, ele é forte e eu desejo que você adote a sua criança, que você seja muito feliz com a sua família. Essa história nos convida a ampliar o olhar sobre a maternidade. Ela toca em questões que, como bem nos lembra a psicanalista e escritora Maria Rita Kell, fazem parte da construção social e simbólica do ser mulher. Abre aspas. A maternidade sempre foi vista como destino, não como escolha. Fecha aspas. Quando essa mulher diz que sempre quis ser mãe, mas nunca quis casar, ela já está rompendo como uma norma. E lembrem-se, ela se sente estranha por isso. Essa estranheza tem nome na psicologia. É o conflito entre o desejo individual e as expectativas sociais. A psicóloga e pesquisadora Miriam Rosa trabalha com o conceito de transmissão social do desejo, mostrando como as mulheres muitas vezes sentem que precisam desejar o que a sociedade deseja para elas, o que inclui gerar filhos. Questionar isso pode gerar culpa, autojulgamento e até confusão interna. Por isso, quando ela se pergunta se sua recusa pela gestação seria futilidade por não querer lidar com as mudanças no corpo, ela está, na verdade, lidando com as camadas profundas de construção simbólica da feminilidade. Mas a virada mais potente dessa história é quando ela descobre que pode ser mãe sem parir. E que isso não diminui em nada a profundidade do amor. Aqui, podemos recorrer à psicanalista brasileira Tânia Rivera, que nos lembra que maternar é um gesto simbólico e afetivo, e não apenas biológico. O vínculo se constrói no cuidado, na presença, na escuta, não no DNA. A adoção, então, aparece como uma forma legítima e amorosa de construir a maternidade, mas ainda assim vem cercada de preconceitos. A pergunta, mas você pode ter filhos? Mostra como o senso comum ainda associa a adoção à última opção, à falta e não à escolha. A frase criança cheia de problemas revela o medo social da alteridade, como se o amor só pudesse florescer no espelho da genética. No entanto, como diz a escritora e psicóloga social brasileira Ana Bock, a ética do cuidado é o que funda o humano. E cuidar de uma criança adotada é um ato profundamente ético. É oferecer acolhimento onde antes havia ausência. É amar alguém que não nasceu de você, mas se faz com você. Karen entendeu que o amor materno não precisa de um útero como origem, mas de um coração disposto e inteiro. Essa história nos ensina que maternidade é escolha, é entrega, é gesto, e que ser mãe é, antes de tudo, amar ativamente. Como diria Paulo Freire, que, mesmo não sendo psicólogo, nos inspira a pensar o amor como ação transformadora. Seguindo, vamos à história 5. Marina. A maternidade não como ausência, mas como decisão. Hoje, sou uma mulher de 45 anos, casada, mãe de pet, com uma carreira na área médica consolidada
e com muitos sonhos e ambições pela frente. Gerir um filho nunca esteve entre minhas perspectivas. Cheguei a falar muitas vezes a frase: "Não nasci com esse gene", como se houvesse um gene responsável pela mulher ter a predisposição em gerar um filho. Digo isso porque, nas gerações anteriores, era quase uma obrigação social. Mas, atualmente, caindo por terra essa obrigação da maternidade, sobra então o querer. E eu nunca quis. Será? Quando criança, por volta dos 12, 13 anos, tive uma experiência de ser levada pela minha mãe a um médico endocrinologista para avaliar taxas hormonais e ouvi a frase: "Ela pode engravidar, mas se tiver esse distúrbio", era a primeira vez que eu tinha ouvido falar, ovários policísticos e testosterona aumentada. Ela precisará passar por um tratamento, principalmente se o feto for do sexo feminino, porque corre o risco de alteração na criança. Nesse exato momento, e lembro como se fosse hoje, eu pensei: jamais colocarei uma criança em risco sabendo que eu já tenho algum tipo de predisposição. A partir daí, seguimos a adolescência, onde as maiores preocupações eram: como fazer para seguir o padrão de ser esposa e ter filhos? Se eu não achava nada interessante e muito menos justo que a carga do cuidar sempre recaísse do lado da mulher, como fazer? Sim, são questões pesadas para uma adolescente, mas algumas coisas eram muito fortes em mim. Eu queria uma carreira e não depender de ninguém, ou seja, sempre soube que minha prioridade não eram filhos. A possibilidade nunca foi abolida, assim como não o é até hoje. Simplesmente não é para ser. Quando escuto meu corpo, automaticamente isso não encaixa, não cabe, não combina. Já em fase adulta, mais um episódio ocorreu que confirmou a não maternidade. Já casada com uma mulher, discutimos sobre tudo o que achamos importante como casal. É óbvio que a questão da maternidade veio à tona na discussão. Então, decidimos ir a um especialista para conversar sobre opções, até mesmo para ver como nos sentiríamos, para não dizer que não nos fechamos a quaisquer possibilidades. E novamente lembro claramente após esse dia que fomos a um especialista em inseminação. Ao sair do prédio, senti uma sensação imensa de necessidade de não adentrar essa experiência. Novamente algo me repeliu, como se algo fosse contra a minha natureza. E ali fiz todos os exames e os diagnósticos de ovário policístico e testosterona alta foram descartados, ou seja, não eram impedimentos para gerar. Desde então, o assunto de maternidade para mim é algo que sinto distante, não pertence ao meu eu. Mas não se engane, isso não quer dizer que seja um não para sempre. Se um dia isso bater, inevitavelmente eu irei atrás dessa experiência, mas não será pelos outros ou por conveniência social, será por mim. Hoje eu vejo minha opção de não maternidade como egoísta, sim, mas se um dia essa chave virar, também será egoísta. Por enquanto, não bateu. Uau, quantas camadas em uma única história. E esse final, né? A sociedade diz para a mulher que não quer ter filhos que ela é egoísta. Mas vamos pensar, por que uma mulher tem filhos? Também não é um certo egoísmo porque ela quer colocar uma criança no mundo? Eu já escutei a psicanalista Vera Iaconelli falando sobre isso, sobre o egoísmo de colocar um filho no mundo também. Porém, quando dizem que a mulher que não quer filhos é egoísta, é para deixá-la com culpa, não é mesmo? Enfim, Marina nos apresenta um percurso marcado pela consciência de si, desde muito jovem. Sua narrativa revela a força de uma mulher que soube ouvir o próprio corpo, suas emoções e pensamentos, mesmo quando o mundo à sua volta dizia que toda mulher nasce para ser mãe.
Vera Iaconelli, uma das principais vozes pela maternidade no país, afirma que a maternidade deixou de ser um destino, se tornou uma escolha, e é justamente aí que começa o conflito. Marina enfrentou desde a adolescência não só o impacto de um diagnóstico médico, que foi ovários policísticos, mas também a possibilidade de que sua biologia pudesse colocar outra vida em risco. Não é por acaso que, a partir desse momento, nasce nela um cuidado ético, um não egoísmo, quando ela fala: jamais colocaria uma criança em risco. O desejo não é vetado pelo medo, mas modulado pela responsabilidade. Isso é, como nos diz a psicóloga Ana Bock, agir a partir do compromisso com o outro e consigo mesma. Na vida adulta, a escuta de si continuou. Em uma relação afetiva entre mulheres, ela e sua parceira optam por conversar com um especialista, mesmo após exames confirmarem que não havia impedimentos físicos para gestar, algo nela não encaixava. O corpo falava, e ela soube escutar. E ela diz, como se fosse contra a minha natureza. E essa frase carrega uma coragem imensa, a de se permitir não desejar o que sempre disseram que era natural. A sociedade costuma ler a não maternidade como um vazio, uma falta. Mas como aponta a filósofa brasileira Márcia Tiburi, é preciso parar de enxergar o corpo da mulher como um, abre aspas, objeto de função e entendê-lo como espaço de liberdade e potência. Marina não tem filhos não por medo, falha ou egoísmo, mas por uma escolha profundamente alinhada com a sua identidade. E quando ela diz, se um dia bater, irei atrás, por mim, reafirma algo que a psicologia contemporânea valoriza, a maternidade desejada. Ela não pode nascer da conveniência ou da culpa, mas da coerência com quem se é. Não querer ser mãe não é o oposto do amor. É muitas vezes um ato de amor próprio. Um modo de dizer, eu me respeito o suficiente para não me trair. De novo, Vera Iaconelli diz que a maternidade não tem que ser um sacrifício. Ela precisa ser um desejo. E quando esse desejo não surge, a mulher continua sendo inteira, com sua carreira, seus afetos, seus projetos, seus pets e sua liberdade. Essa história é sobre maternidade, sim, mas sobretudo sobre liberdade. E no fundo, é disso que todas as histórias humanas tratam. Já me encaminhando para o final, agora eu recebi a história 6 por áudio. Quero que vocês escutem, que mais uma vez é diferente de tudo que eu já trouxe aqui antes. Vamos escutar a história da Rafa. Oi, tudo bem? Eu sou a Rafa e hoje eu vim compartilhar um pouco da minha experiência com a maternidade na adolescência. Eu engravidei aos 15 anos, atualmente eu tenho 28 e a minha filha, que se chama Letícia, já tem 13. Na época foi um baque enorme descobrir a gravidez, não foi uma gravidez planejada, foi fruto de um relacionamento entre dois adolescentes extremamente maturos. E eu me lembro que eu era uma adolescente muito fechada, que não conseguia me abrir nem conversar com a minha mãe, que sempre foi uma mãe maravilhosa para mim. E, inclusive, na época, ela estava sustentando uma barra enorme e sozinha. A minha avó sempre me alertou que aquilo não ia dar certo, e de fato ela estava certa. Eu escondi a gravidez por um tempo e até cogitei o aborto. Mas num momento de desespero, no qual eu percebi que não ia ter como, eu não ia ter coragem, não tinha como voltar atrás, uma vizinha minha, que hoje se tornou parte da minha família, ela me acolheu e me ajudou a contar para minha mãe. E aí eu me lembro da minha mãe me abraçando e dizendo para mim que ia ficar tudo bem, que ela ia me ajudar. Mas depois disso, ela foi pro quarto dela, encostou a porta e chorou sozinha. E aquilo me marcou demais. Eu rejeitei a gravidez por meses, não queria saber o sexo, não queria pensar no nome, não queria pensar em nada. E escondi até quase o 7º mês.
Eu estudava na época e aí saí de férias. E quando eu saí de férias, a minha barriga ainda não estava perceptível, mas quando eu voltei, a minha barriga já estava mais notável. Inclusive, eu não queria ir para a escola, mas acabei indo. E aí veio o baque, né? Olhares, fofocas, enfim, muito preconceito. Na época eu tinha uma rede social que chamava ESC-FM, que era uma rede social onde as pessoas mandavam mensagens anônimas, perguntas, e eu lembro que eu recebia muitos xingamentos, muito mesmo, muitas palavras pejorativas, pessoas dizendo que eu não ia ter capacidade de cuidar da minha filha, enfim. Mas no meio disso tudo eu também encontrei apoio, né? Tive uma rede de apoio muito importante, que foi muito importante nessa jornada. A escola foi muito acolhedora comigo e com a minha filha. Inclusive, eu tive uma professora que fez até um chá de bebê para mim na sala, e aí isso foi me ajudando a aceitar. Foi difícil, precisei amadurecer na marra, fui mãe, ainda sendo adolescente, mas hoje eu tenho uma filha incrível, parceira, e me esforço para ser a mãe que escuta, apoia e instrui, mesmo quando ela não quer ou não sabe como me falar. A minha mãe sempre foi a minha base, e se eu puder deixar uma mensagem, essa mensagem seria: conversem com as suas mães, não tenham medo. Às vezes o medo da bronca esconde o colo que está pronto para te acolher. E ser mãe jovem me ensinou sobre amor real, resiliência e sobre me tornar alguém melhor. Não só por mim, mas por ela também. Uau, estou aqui imaginando como deve ter sido barra para Rafa. Essa história toca em camadas profundas da experiência humana: o medo, a solidão, a rejeição, a coragem, o apoio e o amor, né? Quando falamos de maternidade na adolescência, não estamos apenas falando de um evento biológico, mas de um processo psíquico complexo que atravessa o corpo, o afeto e a identidade. Veria Conelli, que pesquisa a maternidade, como eu já falei aqui, ela diz sobre o quanto a maternidade é romantizada, mas na prática envolve atravessamentos duros, especialmente quando acontece fora do padrão idealizado, como é o caso da adolescência. Ela destaca que é preciso reconhecer o impacto simbólico de uma gravidez precoce sem julgamentos, mas com escuta. E lembra que a mãe também precisa ser cuidada, especialmente quando ela ainda é uma menina. A antropóloga e autora Mari Del Priore, ao investigar a história das mulheres no Brasil, mostra como a sexualidade das adolescentes sempre foi cercada de tabus e silêncios, e que quando uma gravidez acontece nesse contexto, muitas vezes a jovem é duplamente punida por ter engravidado e por sentir medo ou rejeição. O que a Rafa viveu, o medo de contar para a mãe, o julgamento da escola, a ausência de um espaço de escuta, é parte de um contexto social que ainda não sabe acolher a complexidade da adolescência feminina. Já a psicóloga Daniele Farias, pesquisadora da UFRJ, defende que a escola tem um papel central no acolhimento das jovens mães. Quando ela menciona que a professora a apoiou, que houve um chá de bebê organizado por ela, estamos diante de um gesto reparador que ajuda a jovem a resgatar a dignidade emocional, o pertencimento e até o desejo de seguir adiante com menos culpa e mais afeto. Por fim, a também psicanalista Maria Rita Kell nos lembra que a maternidade não nasce pronta, ela é construída no vínculo e que a experiência de amar um filho pode sim ressignificar dores, inclusive as que nos foram deixadas pela ausência ou pela dureza do mundo. Bom, eu não poderia finalizar esse episódio sem contar a minha história, já que eu também sou uma mulher. Eu fui uma criança que não contestava muito as regras. Fui criada com autoridade e eu aceitava o que acreditava ser meu destino. Foi assim que cresci, acreditando que a vida de adulto seguia um roteiro: namorar, noivar, casar e ter filhos. Até que chegou a hora e eu não me via tão empolgada como as outras mulheres ao meu redor. Confesso que o que eu sempre achei bonito foi a gestação.
Algo que muitas mulheres não querem passar, né? Ou têm medo. Mas eu adorava saber as histórias de como descobriu que estava grávida, ver a barriga crescendo, mexendo, enfim. Mas eu não conseguia visualizar nada além disso, como se a maternidade acabasse ali. A verdade era que sempre gostei de criança, mas eu nunca tive jeito com elas. Jeito de cuidar, jeito de brincar, entreter. Mas eu sempre pensava, dizem que o relógio biológico bate, então eu vou esperar. Mas, à medida que a vida ia passando, a cobrança social e familiar ia aumentando, né? E eu cheguei a pensar ter filhos para cumprir esse papel. Mas foi quando realmente veio a oportunidade, a hora de investir nisso, que eu comecei a me sentir desconfortável, tanto emocionalmente quanto fisicamente. E aí foi na terapia que eu entendi que a dúvida que eu sentia entre ter ou não um filho, ou a ausência dessa certeza que muitas mulheres têm em querer ser mãe, era somente a expectativa social e patriarcal na qual eu vivi, e ainda tendo algumas questões com precisar agradar, eu quase tive filhos para agradar. A quem? Não sei. Eu só sei que eu daria conta, eu faria o meu melhor, mas talvez não tivesse feliz como eu estou hoje com a vida que eu conquistei para mim. Eu tenho minha família, minha esposa que eu amo, minha profissão, meus projetos e um bolão que já me dá trabalho suficiente para eu ter certeza de que, se para mim a arte do cuidado já é tão difícil com um cachorro, eu realmente não gostaria de ser mãe. Eu tenho certeza de que se eu tivesse sido mãe, seria por acreditar que esse é o próximo passo da mulher, sabe? Após o casamento é o que é ser mãe, ou que essa é a função social da mulher. Mas isso, gente, tem nome e eu descobri depois: maternidade compulsória. A maternidade compulsória é a pressão social e cultural para que as mulheres sejam mães, muitas vezes sem vontade ou livre para escolher, reforçada por normas patriarcais e religiosas. Essa imposição gera ansiedade, culpa, crises de identidade, transtornos mentais e repressão do desejo, impactando a saúde psicológica feminina. No Brasil, a idealização da maternidade está ligada a símbolos religiosos e tradicionais, intensificando essa cobrança. Autoras como Maria Rita Kel e Lélia Gonzalez contribuem para entender essas pressões, mostrando como elas perpetuam sofrimento e exclusão. A psicologia crítica e feminista tem papel fundamental ao questionar essa norma, reconhecendo a diversidade de desejos e opções das mulheres. Desconstruir a maternidade compulsória é fundamental para promover autonomia, bem-estar e saúde mental, garantindo que cada mulher possa decidir sobre sua própria vida sem pressões sociais injustas. E como eu sempre faço no final de cada episódio, eu leio um poema. Às vezes um poema que eu escrevi, às vezes eu trago um poema de alguma escritora, mas hoje eu trouxe um poema que eu escrevi em homenagem a todas vocês que me mandaram histórias, que fizeram deste episódio o episódio mais especial do Metamorfose em Voz Alta, que decidiram abrir suas histórias, mostrar suas vidas, inspirar outras mulheres e outras histórias, mostrando o quão forte é a mulher quando o assunto é maternidade. Poema Maternidades. Mães da terra que germinam sementes, no ventre do sonho, nos laços, nas gentes. Mães que adotam de braços abertos, corações diversos, um lar sempre perto. Mães de tempo que protegem o agora, mães de memória que a história aflora. Mães que não são, mas cuidam também. Maternidade é amor, vai além. Mães que enfrentam sozinhas o mundo, mães que abraçam em gesto profundo, mães que desnudam o mito e a dor, mães que se encontram na essência do amor.
Maternidade é uma dança, é jardim, é escolha, é chegada, é o que se faz assim, em todas as formas, em cada olhar. Maternidades diversas, um só, amar. Esse poema reflete sobre as múltiplas facetas da maternidade, reconhecendo que essa experiência vai muito além da maternidade biológica, celebrando cuidadores de diferentes formas e contextos. No próximo domingo, celebramos o Dia das Mães, mas também celebramos as escolhas, as transformações, os desafios e os amores que acompanham a experiência de ser mãe, ou a decisão de não ser. A maternidade é, sem dúvida, uma das mais profundas e complexas vivências de qualquer mulher, mas não é um caminho único, nem uma obrigação que se impõe. As histórias que compartilhamos hoje mostram a multiplicidade de formas que a maternidade pode assumir, com todas as suas dores, alegrias e descobertas. Ser mãe é, muitas vezes, aprender a se entregar ao desconhecido, como na história da Patrícia, que ao enfrentar o medo e a perda, viu na maternidade a força para ressignificar sua vida. Ou então, como na história da Karen, que percebeu que ser mãe não precisa se resumir ao ato biológico, mas sim ao amor e à capacidade de dar, acolher e transformar, especialmente quando opta por adotar. Maternidade é também, como vimos, resistir a imposições sociais e escolher com coragem ser dona de seu próprio destino, seja ao ter filhos ou a decidir não tê-los. Essas histórias falam de mulheres reais, que escolheram ser mães, mas também de mulheres que, à sua maneira, se descobriram através da decisão de não seguir o caminho esperado. E, no fundo, todas essas mulheres têm algo em comum: a busca pelo autoconhecimento, a coragem de se ouvir e a determinação de viver de acordo com suas próprias escolhas, sem medo de julgamentos. Hoje, celebramos todas as mulheres, as que são mães de filhos biológicos, as que são mães por adoção, as que cuidam de outros de maneiras únicas e profundas, e as que escolheram um caminho diferente. Não importa o formato da maternidade, o que importa é o amor que se coloca em cada gesto, em cada decisão, em cada história. E como bem nos ensina a psicologia, a maternidade é um espaço de transformação, um campo de ressignificação onde podemos, a cada dia, reinventar o que significa ser mãe. Feliz Dia das Mães para todas as mulheres que de algum modo escolheram transformar suas vidas em um espaço de amor, cuidado e transformação. Que possamos seguir celebrando a diversidade da maternidade e da mulher, sempre respeitando as escolhas de cada uma e a beleza que existe em todas as nossas histórias. Obrigada, mulheres, em mandarem compartilhar as suas histórias, que eu tenho certeza vão inspirar outras histórias. Se esse episódio ressoou com você, compartilhe com alguém que pode precisar ouvir essa mensagem e mande a sua experiência de transformação para o e-mail metamorfoseemvozalta@gmail.com. Obrigada por estar aqui, por ouvir, por sentir. Nos encontramos no próximo episódio do Metamorfose em Voz Alta. Até lá! A metamorfose não termina aqui. Que essas palavras despertem, movam, transformem. Se essa voz tocou a sua, siga comigo nessa jornada. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, siga mudando, crescendo, sendo, porque viver é nunca ser o mesmo.